que fazer após a derrota do São Paulo e a má estreia de Crespo? Saudações, torcedores tricolores, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos, professor Alpolis falando. Aqui como sempre aqui no canal, né, na parte que eu sou responsável aqui, né, que são os vídeos aqui do YouTube, eu sempre, quando faço análise pós-jogo, eu sempre faço depois, né, 2 dias depois, cabeça fria, né, vendo os lances, vendo as situações, vendo os comentários, para não sair falando besteira, né, não, já, como eu já disse aqui várias vezes, não vou gravar 10 minutos depois do jogo, cabeça quente, para falar um monte de besteira, falar xingar, tal. Xinga, a gente xinga durante o jogo, a gente fica bravo, né? Fala um monte de coisa durante o jogo. Depois a gente tem que pensar no que está acontecendo para falar de uma maneira mais sensata, uma maneira mais tranquila, certo? Vamos lá. Ah, o resultado foi bom? Não, foi péssimo. Foi péssimo, né? Então a gente não pode tapar o sol com a peneira. O São Paulo está numa posição complicada, né? Está com 12 pontos, está beirando aí a zona de rebaixamento. Acho que só não entrou na zona de rebaixamento pela questão dos outros times aí terem maus resultados e os times que estão perto, muitos deles, né, acho que com exceção do Inter, não conseguiram bons resultados, certo? A tabela do São Paulo é uma tabela difícil, né? Então vai ter que caçar pontos aí e tudo mais, fechar o primeiro turno aí com mais de 20 pontos, né? No mínimo, para conseguir ter um segundo turno um pouco mais tranquilo. Vamos falar aí, começar do que eu não gostei, né? Acho que é muito fácil a gente falar do Sabino, né? O Sabino, ele não é um jogador, não é um baita zagueiro. É um zagueiro que está extremamente suscetível a erros, porque ele é um jogador mais ou menos, certo? Mas ele fez uma partida muito abaixo. Então é fácil falar dele. É fácil falar do André Silva, dar uma partida dele, né? Tudo bem, tem lá os seus atenuantes, jogou isolado e tudo mais, mas já não vem jogando muito bem, né? Vem jogando mal, tudo mais. Ele não consegue ser um centroavante de segurar a bola, tudo mais. Não é a característica dele. O Crespo até falou que esperava com a velocidade dele, tudo mais. E até o Rian, nos minutos que entrou, fez mais coisa do que ele, né? Vamos ser justos aí. Mas a gente tem que falar também de outras situações, tá? Vamos falar aqui, né? Muitas pessoas estão falando, também eu vou dar minha opinião. Falando sobre o Oscar, né? O Oscar uma péssima partida. Aí muitos justificam, mas é porque o Crespo colocou de atacante e tudo mais. Eu não vi que colocou de atacante, ele jogou mais adiantado. Aí vamos pegar um outro viés. Ele jogou com mais liberdade, certo? Não tirou proveito dessa liberdade, né? Ele estava de costas pro gol, poucos lances estavam de costas pro gol, né? Muitos lances eu vejo assim, ele não corria, lento, né? Fez pouquíssimas jogadas, jogou muito mal, tudo mais. E outro jogador que vem passando, batido, né? Muita gente aí atirou pedra no Rafael. Se o Rafael falhou no segundo gol, o jogo já estava morto já. Né? Faltava tipo 2, 3 minutos para acabar o jogo. O São Paulo não estava conseguindo atacar bem. Se foi falha, né? Se você considerar falha, não foi por causa dele. Muito por causa dele, São Paulo não perdeu demais, porque ele fez boas defesas ainda. Né? E um jogador, ele vem passando ileso, e já há algum tempo ele não vem jogando bem, né? E sempre tem uma justificativa. Reparem, pessoal, a partida do Alisson. Foi uma partida horrível, né? Mas quando era com o Zubeldia, era aquele negócio, mas ele joga muito jogo sequência, blá, não sei o quê, só ele que marca. Vários lances, reparem, peguem o jogo de novo.
e assistam-nos. Vários lances, ele olhava a marcação. Os caras do Flamengo passavam do lado dele e ficavam olhando. Não é que ele ia pra cima e tudo mais. E assim, uma coisa que me irrita profundamente nele, e eu já venho comentando isso há vários vídeos aqui no canal, ele tem uma tendência sempre a tocar para trás. Reparem nisso. Sempre a opção do Alisson é recuar a bola. É um contra-ataque, ele para, olha para trás, toca para trás. Tanto é que muita gente taca a pedra no Bobadilla lá, né? Muitos aí acho que ficaram no ranço dele depois que ele cometeu lá um ato lá, né, discriminatório lá com o rapaz do Tadjeres e tudo mais. Mas assim, se você vê os lances que o Bobadilla participou, o cara tenta ir para frente. E se ele não vê ninguém à frente, ele não recua. Ele segura a bola e tenta ver uma opção. Entendeu a diferença? Eu sei que a torcida gosta muito mais do Alisson e tudo mais, mas assim, a mentalidade de jogo dele é sempre de defender, é sempre de tocar para trás. Reparem nisso, tá? Então, assim, jogou muito mal, tá? É um jogador aí que, se bobeasse, o Crespo vai perder vaga pro Crespo. O Crespo não tem essa de manter o jogador que tá jogando mal, né? Houve algumas coisas boas. Eu achei assim que o time ficou um pouco mais agrupado defensivamente. Acho que isso já melhorou. Meio campo mais, né, recheado, mais. Mas é lógico, faltou velocidade. O Flamengo estava numa outra rotação, né? Ele estava jogando aí o Mundial e tudo mais. Mesmo eles estando mais cansados, tá em ritmo de jogo, né? O São Paulo treinou apenas, mas você via que fisicamente estava bem mal, né? Se repara outros jogos, outros times também, rotação bem baixa desses que ficaram de férias, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso também ajuda a justificar algumas coisas do Crespo. Lógico, não achei boa a escalação, né? Até a questão do Pablo Maia mesmo, que acho que não foi um dos piores. Acho que para mim o Alisson jogou muito pior do que o Pablo Maia, o Sabino, né? O André Silva e tudo mais. Mas eu acho que deveria ter começado com o Bobadilla, já que jogou com mais jogadores do meio campo, porque é um jogadores que parece estar, né, parece estar melhor fisicamente e oferece um pouquinho mais ofensivamente também. Porém, não é esse resultado que era o inesperado, vamos dizer assim, né? Outros resultados aí anteriores foram muito piores e tudo mais. E agora, né, contra o Red Bull Bragantino, aí o São Paulo vai tentar recuperar, né? O Red Bull Bragantino ganhou, né, do Corinthians, né? Do, do técnico lá que muita torcida do São Paulo ama de paixão, né? Mas você vê que também não faz um trabalho muito bom, né, no nosso rival. É, e a gente vai torcer, né, vamos dizer assim, para que o São Paulo contra o Red Bull pelo menos consiga algum ponto, né? Porque 12 pontos em 13 jogos é uma situação complicada, né? Temos times aí que estão perto com jogos a menos, né? No caso do Santos. E começa já a vir aquelas matérias, né? Porcentagem de quantos por cento São Paulo tem de chance de rebaixamento, e as coisas começam a ficar mais assustadoras, né? Eu acho que nesses próximos jogos, São Paulo tem que conseguir o máximo de ponto possível, vai nesses próximos 4 jogos, sendo bem positivo, se São Paulo conseguisse vai uns 8 pontos, seria ótimo, né? Já ir para a pontuação para casa dos 20 nos próximos 4 jogos é difícil, né? São Paulo tem jogos difíceis aí. E o São Paulo tem algumas situações. Algumas pessoas já falaram assim: não, tem que trazer reforço. Eu acho que o São Paulo, primeiro, tem que colocar em melhores condições os jogadores que estão lá, né? Houve aí uma postagem aí da esposa do Lucas, né? Que reclamando, né? Chateada aí porque as pessoas estão pegando no pé do Lucas. Para mim, tem duas questões essa parte aí, porque fico até à vontade de falar porque eu pego muito no pé do Lucas nesse ano, porque para mim é aquele negócio, né? Praticamente aí dos 5 maiores salários do São Paulo, 4 não jogam, né? O único que eu acho que vai, o Caleri estava jogando muito mal, mas se machucou, aí foi uma lesão grave, não tem o que a gente falar sobre a lesão. O Luiz Gustavo também não estava jogando bem
teve a embolia pulmonar também, que é uma coisa fora. Aí pega a questão do Lucas e do Oscar, né? Eu acho que, assim, qual que é a grande questão? Os caras ficarem ameaçando a família, tudo mais, a esposa, o próprio Lucas, ameaçar de violência, aí eu acho babaquice, eu acho idiota, tá? Isso aí é crime, isso aí não deveria acontecer. Agora, ele ser cobrado para jogar, que aí ela fala assim, porque ele sente muita dor, e as pessoas não entendem 1%, mas você gosta de porcentagem, hein? Sempre tem esses papos, né, das pessoas. Então, assim, que eu falei, que eu já falei aqui? É, muitos torcedores também estão se sentindo mal do São Paulo nessa situação. O que pegou? É, foi uma pancada. Eu acho que ele, se ele viu que a direção foi transparente e tudo mais, ele tinha que ter chegado, dado entrevistas e tudo mais, e ter falado, porque ele deu um monte de entrevistas aí, podcasts. Falado, não, minha lesão é mais grave do que está sendo falado. Já daria uma outra conotação. Falar o que ele está passando, ó, eu sei, o cara não quer ficar machucado, meu, eu entendo perfeitamente. Mas assim, aí vem a questão. São Paulo é um time em crise e ele tem um salário muito alto, né? Se ele parar de jogar futebol hoje, ele, a família dele, os filhos dele, os netos dele vão ter uma vida legal, vão ter uma vida sossegada, certo? Falando na questão do dinheiro, que acho que nem está em voga aqui, mas é isso. Ele e o Oscar, que também começou a ser cobrado, eles são donos, vai, é o que eu falei, no mínimo, 20% da folha salarial são para os dois. E os dois não estão correspondendo. Então, que vai ser cobrado, vai, né? É o que eu falo. Se os caras fossem mesmo São Paulinos, entendessem a situação, amassem São Paulo, os caras falam assim, ó, eu não tô conseguindo jogar, eu quero, vou aqui, ó, vamos fazer um bem bolado aí, recebo só um quarto do meu salário, que já é um bom salário, por sinal, né? Até eu me recuperar. Aí, quando eu voltar a jogar, eu recebo salário integral. Mas os caras não fazem isso. Entendeu? Aí você fala assim, mas é contrato, é um direito do cara. Mas aí é a hora do cara mostrar do não ama o time. Então o cara tem que fazer algo a mais, mesmo não jogando. Essa é a minha opinião, tá? Eu não estou falando se fosse um jogador recém-subido da base, por exemplo, se essa lesão fosse no Lucas Ferreira. Não, o cara acabou de subir, tá construindo a vida dele, mas não é ele que tem que abrir mão de salário, cara, sabe? Mas esses caras são consagrados, têm muito dinheiro e tudo mais. Eu acho que deveriam ter essa consciência. Eu acho que aí a torcida não pegaria no pé desses caras, né? Os reconheceria muito mais até como ídolo, tá? Certo? Mas no São Paulo, os caras dizem que ama, mas não dá um real, não, sabe? Não recua um real na questão, né? E, e é uma questão. E assim, sobre o Lucas, né? Não querendo ser o dono da verdade, já falei aqui em um monte de vídeo. Olhem o que foi falado dele lá no Tottenham. Ele tinha problema de lesão, ele não jogava com sequência, né? O Conte, lá o técnico dele, sempre coloca aqui, né? Pô, parece que eu sou fã aí, paga pau do Conte. Mas o cara falou, era técnico dele, né? E aí, alguns setoristas do São Paulo, que alguns são mais assessores de imprensa do que setoristas, por isso que acertam tanto, né? Porque não fala mal, tal. Mas não, ele está em plenas formas físicas. Mas é só você ver a quantidade de lesões que ele teve desde que ele voltou, certo? Então, é um jogador que, assim, vai conviver com dor, vai jogar com dor. Esse vai jogar com dor. Nunca ele vai estar plenamente recuperado. Isso você pode ter certeza. Tá? Eu não sou médico, nada, mas é isso. Você vê que cada lesão que o cara tem, mesmo nem sendo tão velho, é um parto pro cara voltar, certo? E assim, acho que o cara tem que jogar real, né? E se ele não tiver mais condições de jogar no alto nível, e chegar e também ter essa questão também, de falar assim, olha, não dá para mim nessa sequência que tem no Brasil, não dá para mim, certo? É o que eu falo. O jogador também tem que entender, principalmente esses que são
consagrados, já ganharam muito dinheiro. Não vem falando que, mas o carreira é curta. Os caras ganham muito mais dinheiro aqui. A gente já fiz um vídeo aqui que falava disso, tá? E jogador ainda, eu dei o exemplo de jogador que ganha, tipo, 10 vezes menos que o Lucas ganha, certo? Então, não me vem com essa, tá? Mas também, aí o outro lado, não justifica torcedor, tal, é, violentar a família, ameaçar, xingar a mulher. A família não tem nada a ver com o que vocês falam. Né? Perseguir, falar que sabe onde o filho estuda, como já teve essas premissas aqui no futebol brasileiro. Aí também não é a questão, certo? Mas aí é o que eu falo. Tá faltando as pessoas fazerem mais. Né? Eu nem vou falar aqui de direção, porque é óbvio que a direção tem culpa. Né? Nunca aparece, tal. E isso foi uma parte que eu gostei do Crespo. Né? Quando eu perguntar de reforço. Não, ó, é a direção que tem um martelo que ele falou. Do trabalho melhor. Não, pergunte para os médicos, certo? Ele se limitou a falar o quê? De futebol. E assim, e é isso mesmo, tá? Isso eu apoio, não tem que falar nada. Tem aí torcedor que fala assim, sem posição, que isso, né? Meu, aí começaram a falar do Rogério, meu, cresce, meu, muda a página, né? Nosso técnico é o Crespo, vou apoiar, e o cara falou o correto, tá? Foi mal na escalação? Foi mal. Mas também, no primeiro jogo, você contra o adversário forte, mais seu time de jogo, mais entrosado, certo? Não é esse partido que vai definir o rebaixamento de São Paulo, certo? As partidas que vão definir o rebaixamento de São Paulo são contra quem está lutando para o rebaixamento e se o São Paulo tiver maus resultados contra esses times, certo? Então, é isso, pessoal. Vamos torcer aí para que algumas soluções sejam encontradas, né, do São Paulo nesse próximo jogo, né? Que o São Paulo consiga pontuar contra o Red Bull, que não vai ser fácil, né? O Red Bull Bragantino está lá em cima na tabela, né? Tá fazendo uma bela campanha. Então, se o São Paulo conseguir um empate aí, acho que já é de bom tamanho, mas vamos torcer sempre para o São Paulo ganhar e vamos torcer, pessoal, né? Não adianta nada você ficar xingando o jogador, reclamando de coisa, isso não vai fazer o time melhorar, pode ter certeza, certo? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.